Boa noite, sou o professor Sandro Fernandes e estou aqui hoje na aula 2 da disciplina Ética e Cidadania Digital, do IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Bom, hoje, dentro desta aula de Ética e Cidadania, a gente vai tratar sobre sociabilidade virtual, que é um assunto muito importante para a gente, como é que isso se relaciona com as nossas crianças e adolescentes, inclusive com a gente mesmo. Como anda a nossa vida social no viés virtual? Mas antes, a gente precisa definir, do ponto de vista da sociologia, o que é sociabilidade e socialização. Esses dois termos ajudam na construção do indivíduo. Na interação com o meio é que o homem e a mulher se estabelecem. Como diz aqui o texto, a socialização é o processo de aprendizagem pela qual passamos durante toda a vida e por meio da qual aprendemos as características do meio em que vivemos. E é isso, o meio em que vivemos nos forma. Aí eu faço uma pergunta. Do ponto de vista virtual, por exemplo, qual é a sociedade em que nossas crianças e adolescentes virtuais estão vivendo? Ora, se esta é a definição de sociabilidade e socialização que constrói o indivíduo, a gente não pode negar que a sociedade virtual também tem esta função de construir este indivíduo. Bom, aí a gente chega ao termo de sociabilidade virtual. Sociabilidade, termo sinônimo de sociável, refere-se àquele indivíduo que é aberto ao convívio social, que é afável, que está aberto a estas relações. Refere-se à capacidade que os indivíduos têm de estabelecerem relações e convívios sociais. E aqui neste caso, no mundo virtual e digital, que é através da internet. Para isso, usando de sites especializados em relacionamentos e agrupamentos sociais. Bom, então a sociabilidade virtual é a construção do indivíduo através do meio virtual. E como diz o texto, quais são esses canais que formam este indivíduo? A gente tem aqui alguns exemplos. São vários aplicativos onde a criança, o adolescente e o adulto interagem com os outros e vão se estabelecendo, vão se construindo. Aí eu faço uma provocação para você que está aí. Qual é a relevância de cada um desses aplicativos e como é que cada um desses aplicativos constrói a figura deste menino, desta menina, deste homem, desta mulher? Evidentemente, a gente tem aqui o Facebook, não é, que traz bastante informação, o WhatsApp, enfim, nós temos outros aqui, Netflix, temos muitas coisas aqui que são sociedades virtuais. Você, como anda a sua vida virtual em cada um desses? Seus filhos, alunos, estudantes, amigos, como andam a vida social de cada um deles? É para a gente pensar. Lembrando que a gente está falando de ética e cidadania digital. O pano de fundo de tudo isso é a vida ética, é a vida cidadã dentro desse cyberespaço. Aí eu faço uma pergunta. A sociabilidade virtual pode prejudicar a sociabilidade da pessoa? Sim ou não? Inclusive eu quero indicar uma leitura aqui na revista Psique, que é essa revista, acho que é do mês passado. Ela tem uma matéria com a psicóloga Maria Amélia Penido, que ela fala sobre assim, olha, o fenômeno cada vez mais frequente na nossa sociedade individualista, a solidão, que pode ou não ser potencializada com o uso da internet. Muitas pessoas escolhem viver uma vida virtual e abrir mão da sua vida pessoal. Como anda isso, né? Mas a pergunta, essa sociabilidade virtual prejudica a sociabilidade pessoal? E aí? Sim, né? Prejudica, é claro, como diz a psicóloga. E aí, olha só, os usuários desta nova forma de socializar, passam a não se importar mais a ter o contato real com a outra pessoa, o contato pessoal.
E aí o que acontece? Eles não se aproximam de mais ninguém. Eles entram na internet e se comunicam. Aí eu fico pensando, a empatia que requer tanto contato pessoal, como é que fica? São questões a serem levantadas para a gente discutir. Aí eu gostaria que você fizesse algumas anotações e trouxesse para a próxima aula, dentro disso que a gente está falando, como é que você tem percebido na sua sala de aula, ou no seu local de trabalho, ou na sua casa, ou na rua mesmo, como é que isso tem interferido? Você tem percebido que a vida virtual interfere diretamente na vida pessoal? Espero a sua resposta e as suas anotações. Aí eu também pedi um favor para você. Assista esse vídeo, esse link está no nosso material, que fala sobre o que é virtual do Pierre Leve, né? Para que você leia, ouça um pouco o que ele está falando e também faça as suas considerações. Anote o que você entendeu, o que você considera importante neste vídeo, o que é virtual. Bom, continuando. Aqui a gente tem qual seria o novo papel deste professor que interage com a sociabilidade virtual dentro da ética e da cidadania digital. Veja, eu sou professor, sou educador há muito tempo e eu ainda uso lousa, giz, quadro branco, caneta. Mas a gente também sabe que há outras necessidades que o novo professor precisa responder. No nosso material você tem essa circular, onde há várias informações sobre como estar antenado numa sala de aula, enfim, com um grupo. E aqui tem algumas informações sobre o perfil do novo professor. Tá lá. Estar sempre atualizado com o que há de mais moderno. Saber utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado. Admite não ter todas as respostas. É importante. Falávamos em sala de aula. Às vezes você está ensinando alguma coisa e um aluno já vai no Google e fala: professor, mas eu também sei que isso... Então é importante a gente saber driblar um pouco esse tipo de abordagem. O professor antenado, ele aprende com o aluno, não é detentor de tudo. E ele continua mantendo a sua autoridade, mas sem ser autoritário. É importante que a gente tenha ciência disso, né? E aqui tem uma figura que fala um pouco do cérebro do professor, né? Que existem salvar no computador, mais uma hora eu irei parar, visitar a página da internet, paciência. A gente não pode esquecer que a cabeça do educador, ela tem uma RPM muito elevada. É preciso que tenha, mas ele precisa estar antenado com as novas mídias sociais, com as TICs, tecnologias de informação e comunicação. Bom, ainda falando de ética e cidadania, vamos preparar um pouco já para a próxima aula, falando do bullying na escola. Quais são os pontos importantes que a gente precisa considerar? Primeiro, um autogerenciamento. Preciso saber o que é isso e como que este autogerenciamento executado em sala de aula, na sala dos professores, facilita a convivência no colégio. Quais são os valores, virtudes e caráter que circulam nesse ambiente propício ou não ao bullying? Capacidades como tolerância, como empatia, cooperação, compaixão, solidariedade, paz e amizade. São temas e assuntos que precisamos discutir em sala de aula. A formação desses alunos, a formação integral desses estudantes, precisa passar por uma educação socioemocional. Precisa passar por uma educação das emoções, por uma educação dos sentimentos. E a gente precisa resguardar todas as pessoas, a vítima e o acusador. Porque, na verdade, a gente precisa pautar, e a gente depois vai falar um pouco sobre mediação de conflitos, como é que essas coisas acontecem e o papel de mediador do professor. E aí eu gostaria que vocês anotassem também a seguinte questão. Quais são as propostas educacionais que você tem observado que tem feito sucesso na sua escola, no seu local de trabalho, não é? Seja ele com adolescentes ou com crianças. É importante que a gente compartilhe quais são essas propostas que têm um foco na educação dos direitos humanos, que estão dando certo, e as que não estão dando certo, que a gente possa fazer uma análise.
E aí a gente termina falando um pouco sobre esta circular, que é a educação em direitos humanos. O que visa essa educação em direitos humanos? Nós falamos dos 4 pilares da educação do século XXI na aula passada. E aí a gente tem aqui, primeiro, o papel do professor. O papel do professor dentro desta educação de direitos humanos, ele tende a ser um papel de mediador. Ele media aquela situação de bullying ou de possível bullying, né? Ele faz parte, como ele é parceiro naquele grupo. Lembrando, estamos falando de ética e cidadania. A gente também tem a questão que o professor é um aprendente, ele aprende com as crianças, ele dialoga com as crianças e os adolescentes, e tudo isso tem a objetividade de ser uma educação em direitos humanos. Lembrando, nós estamos aqui fazendo essa aula virtual para resolver uma questão das intempéries, da chuva, do tempo. Alguns temas serão revistos nas próximas aulas, mas a gente já tem bastante conteúdo para discutir. E aí eu agradeço então a atenção de todos vocês. Não esqueçam de fazer as anotações, de assistir o vídeo, de levantar aquelas questões sobre a educação dos direitos humanos. E a gente se fala na próxima vez. Boa noite, obrigado e até mais.